Tesla começou a carreira como engenheiro elétrico em uma empresa de telefonia em Budapeste em 1881. Um dia, enquanto andava em um parque com um amigo, Tesla de repente pensou em um conceito inovador de um motor elétrico e o desenhou na areia. A ilustração simples se tornaria a patente do motor de indução e mais tarde seria o gerador de energia padrão do mundo. Ele é usado em tudo, de eletrodomésticos a carros híbridos e fábricas industriais. O motor de indução funciona energizando bobinas de fios instaladas em volta de uma estrutura fixa chamada estator. Ele provoca uma corrente na bobina em um rotor. A corrente alternada na bobina faz com que os polos dos campos magnéticos ao redor dela mudem de norte para sul. A atração e repulsa entre as bobinas enquanto se alternam faz com que o rotor gire. As mesmas ideias que Nikola Tesla teve mais de um século atrás ainda são usadas hoje em motores de indução como este aqui. O motor é composto de duas peças: o rotor e a bobina. Dentro da bobina, um campo magnético norte-sul gira. Enquanto isso acontece, o rotor o acompanha. Exatamente igual a 100 anos quando Nikola Tesla fez o primeiro protótipo. Em 1884, aos 28 anos, Tesla se mudou para os Estados Unidos com pouco dinheiro e uma carta de recomendação de seu patrão para Thomas Edison. O texto era simples: conheço dois grandes homens, você é um deles, este jovem é o outro. Edison contratou o brilhante e jovem engenheiro e uma de suas tarefas foi redesenhar os geradores elétricos da empresa por $50 mil extras. Depois de criar uma série de patentes lucrativas, Tesla pediu a Edison o bônus prometido pelos geradores. Edison disse: "Você deve estar brincando. Tem muito que aprender sobre o senso de humor americano e não lhe deu $50 mil. Tesla imediatamente disse: "Então, senhor Edison, eu me demito." E foi então que teve início uma longa rixa entre o jovem e orgulhoso gênio e o experiente inventor. Tesla deixou Edison e trabalhou cavando fossas na cidade de Nova York durante um ano em uma fase muito difícil. Ele perdeu todos os sonhos de crescer naquela época. Enquanto lutava para sobreviver e levantar capital para novas invenções, Tesla ficava horrorizado com a rede de fios elétricos da cidade. O sistema era um pesadelo de cabos e fios pendurados sobre a cabeça. Na verdade, em algumas áreas nem dava para ver o sol direito. O sistema elétrico considerado eficiente era a corrente contínua, ou CC. Edison, ex-empregador de Tesla, era um grande investidor desse tipo de energia. Tesla sabia que devia haver um jeito melhor e se dedicou a inventar um novo sistema que se tornou padrão mundial: a corrente alternada, ou CA. Isto aqui é um cabo de corrente contínua que conduzia cerca de 1 milhão de watts para iluminar um quarteirão de Nova York. Usando a corrente alternada do sistema de Tesla, um fio menor poderia levar energia ao mesmo número de casas. A mesma quantidade e olha a diferença. A diferença entre CA e CC está em como a eletricidade e os elétrons fluem. Para que a CC aconteça, deve haver um fluxo contínuo de elétrons ao longo do cabo de um polo negativo a um polo positivo. Quando a energia é fornecida, os elétrons, representados pela faixa vermelha, se movem até um ponto, fazem o trabalho e depois voltam para o gerador. O problema com esse processo é que os elétrons encontram resistência ao longo dos cabos. Os elétrons têm dificuldade em viajar grandes distâncias. Então, a maioria da energia do sistema se perde no cabo. Da maneira que Thomas Edison planejou o sistema, ele teria que colocar uma casa de força a cada 1 quilômetro para manter a voltagem estável ao longo da rede de energia. Em 1887, Tesla entrou com 7 patentes americanas de um sistema mais eficiente e menos dispendioso, chamado corrente alternada.
Tesla descobriu que no sistema CA não era necessário enviar elétrons até o local de atividade e de volta. Na verdade, era só alternar a corrente, enviando os elétrons para frente e para trás. Tesla desenvolveu um sistema de geradores CA que alternavam corrente elétrica entre polos positivo e negativo em 60 ciclos por segundo, que podem ser aumentados e transmitidos centenas de quilômetros a mais que a corrente contínua. O empresário milionário George Westinghouse achava que as invenções de Tesla poderiam ser a chave da transmissão de energia a longa distância. Ele comprou as patentes por $60 mil, além de um pacote de ações das empresas Westinghouse. Se o novo sistema CA fosse um sucesso, Tesla seria um homem rico. O inventor se tornou cidadão americano em 1891. No mesmo ano, teve início uma guerra declarada entre a corrente CA de Tesla e a CC de Edison. Edison lançou uma campanha propagandista que mostrava os perigos da corrente alternada. Para o público, ele dizia que eram feitas experiências terríveis em que animais eram eletrocutados com corrente alternada. Edison convenceu o estado de Nova York a utilizar a energia CA de Tesla e Westinghouse na primeira pena de eletrocução em 1892. Um repórter a chamou de espetáculo mais horripilante que um enforcamento. Edison apelidou a técnica de Westinghousing. Seja eletrocutando animais ou eletrocutando prisioneiros, a verdade é que ninguém queria aquilo dentro de casa. Em 1893, apesar da má publicidade, Tesla e as empresas Westinghouse venceram licitação para a iluminação da Feira Mundial de Chicago, a primeira feira de eletricidade do mundo. Edison, que fez uma oferta insatisfatória, ficou frustrado por perder a oportunidade e se recusou a deixar Tesla usar a patente das lâmpadas elétricas. Então Tesla precisava criar uma nova lâmpada e fazer 250 mil delas em 6 meses para iluminar a feira. A lâmpada de Edison tinha uma rosca na ponta. Ele patenteou o método de levar a energia através da base de rosca e de como selar retirando o ar. A solução de Tesla foi fazer uma tampa de vidro na base da lâmpada. Os fios passavam por entre a tampa de vidro e assim o novo desenho não interferia nas patentes de Edison. Tesla virou o jogo contra Edison, produzindo uma lâmpada mais fácil de manusear, além de ser capaz de produzi-las em menos tempo. Em 1º de maio de 1893, o presidente Grover Cleveland pressionou um botão e mais de 200 mil lâmpadas incandescentes de Tesla iluminaram a feira. Foi um sucesso monumental que anunciou a era da iluminação elétrica moderna. Tesla foi o mentor intelectual e gênio que tornou a feira possível. E seu nome ficou conhecido no mundo todo depois disso. Cheio de confiança depois da vitória sobre Edison, Tesla acreditava que a CA seria a corrente do futuro. E como prova, ele tentaria tirar proveito de uma das maiores maravilhas da natureza. Em 1898, Tesla inventou a ignição elétrica para motores a gás. Hoje, o sistema está em mais de 625 milhões de carros no mundo e é mais conhecido como partida elétrica.